Olá, minhas amigas do canal Jaqueline Pinto. Eu sou muito feliz em estar aqui com vocês. Aqui a gente tem um momento não só de falar sobre ciência, mas aqui a gente tem um momento de falar sobre o universo feminino de uma forma mais leve, de uma forma mais esclarecedora, de uma forma até mesmo mais divertida, não é mesmo? Então, o assunto de hoje é um assunto que você precisa saber acerca dos homens. Ah, Jaque, mas como assim? O canal é para mulheres, sim, o canal foi desenvolvido para você, mulher. Inclusive, se você gosta desses assuntos, assim, né, desses debates, né, sobre a nossa vida de mulher, então você já deixa aqui seu like. Gente, o que é isso aqui? Ah, é minha pulseira. Você já deixa aqui seu like e já deixa a sua inscrição. Like, inscrição feita, tá bom? Porque assim você vai acompanhando, porque cada vídeo eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Bem, o assunto de hoje: o que o homem não tolera? Hum? 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 Ai, ai, ai! Hoje vai ser aqueles vídeos de confronto, né? É importante a gente falar do universo masculino, porque o nosso universo feminino é diferente. Nós temos uma fisiologia diferente, né? Nós menstruamos, nós temos hormônios a mais, nós temos uma fisiologia diferente dos homens, nós temos até mesmo uma cultura diferente dos homens. Então é por isso que é tão importante a gente, enquanto mulher, a gente, né, nós não nascemos para viver sozinhas, isoladas. Nós nascemos sim para ter ali relacionamentos com os homens. Nós relacionamos com os homens o tempo todo. Nosso irmão, os nossos irmãos, os nossos ali na sua empresa, com seus funcionários, enfim, né, professores, gente, enfim, a gente relaciona com os homens, a gente não tá ali a gente fala universo feminino, mas o universo feminino inclui os homens, tá bom? Então, por isso a importância da gente também saber se relacionar com a gente saber se relacionar também com os homens, isso vai trazer uma edificação, não só para eles, mas também traz uma edificação para a gente. Nós somos as primeiras beneficiadas, porque se a gente se relaciona bem com eles, isso vai trazer paz. Então, se você quer paz, se você quer um lar, ali um ambiente profissional, um namoro, um casamento, então é importante sim você saber mais a respeito dos homens, beleza? Então bora lá. Bem, o que os homens não toleram? Mulheres, muitas pesquisas, né, são feitas com relação aos homens e muitas pesquisas relatam essas intolerâncias, essas dificuldades que os homens têm com alguns assuntos. E o primeiro é com relação à pressão. Aí você pode falar assim, Jaque, mas os homens, eles são tão pressionados, a gente dá uma olhada assim na parte profissional deles, né? Eles são tão pressionados, eles são pressionados de tudo quanto é lado, e aí eles não toleram pressão? Que negócio é esse? Como assim? O que você tá falando é contraditório. Bem, mulher, exatamente por isso. Pensa bem, esse homem, ele é pressionado desde criança. Ah, o menino não chora. Ah, cadê sua namoradinha? Ali é uma criança, a gente tá falando. Eu não sei se como é que tá nessa época, mas na minha época, eu ficava assim, meu Deus do céu. O menino podia crescer assim, ali, o menino era uma criança ainda e falava, ah, cadê sua namoradinha? E se tá na adolescência, peraí, você não namora até hoje? E ali muito, né, antigamente, né, algumas décadas atrás, os homens, eles até, os pais, os homens, o pai desse menino, levava esse menino até mesmo em prostíbulos. Olha só, né, como que era a cultura da época. Por quê? Porque havia uma pressão que esse homem tinha que ser viril, esse homem tinha que aprender ali a parte sexual, né, que hoje em dia, graças a Deus, essa cultura foi mudada. Bem, então existe uma pressão nos homens muito grande.
uma pressão, eles com eles mesmos. Existe uma competição dentro ali do sangue masculino, da nossa cultura masculina. Agora pensa bem, se ele sofre pressão de todos os lados, seja nas amizades, seja na parte financeira, gente, como que eles, né, eles são pressionados ali na parte financeira, enfim. A parte sexual também, eles são muito pressionados, sabendo que a partir dos 40 anos eles começam a ter alguns episódios de disfunção, né, erétil, ou seja, né, enfim, gente, vou ficar aqui falando meia hora sobre isso. Se eles sofrem tanta pressão lá fora, então nós mulheres podemos trazer um certo alívio para esse homem, não pressionando. Aí você pode falar assim, já que então a gente tem que ficar caladinha só ouvindo os homens. Gente, tem um fio de cabelo aqui, eu vou cortar. Olha. Então, voltando, distrai, né? Então, não significa que você tem que ficar calada, mas no final desse vídeo eu vou te falar qual alternativa que a gente pode usar, então, né, a não ser que não seja a pressão. Então, pressão, homem não tolera. Mas aquela pressão que a gente fica, sabe? Mas você tá namorando comigo? Mas você quer se casar? Mas você tem que aumentar esse salário seu? Mas que não sei o quê. Aquela pressão, a gente fazer pressão no homem não dá certo. Não dá certo. A pressão, imagina você fazendo uma pressão, né? Você fazendo uma pressão, ele vai se afastar. E nem sempre ele vai justificar por que se afastou. Mas se você faz uma pressão nele, ele vai se afastar. 2. A questão do controle. Mulher, por favor, me ouça. Se o homem, ele se sente controlado, ele também vai se sentir mal. Se você o trata como uma criança, mas olha, eu vou falar desses dois controles, tanto o controle daquele que o homem, a mulher fica, que hora você almoçou? Que você fez? Que não sei o que, fica o dia inteiro mandando mensagem. Vai com essa roupa. Fica mandando, esse controle de ficar mandando no homem é algo terrível. Porque se ele sai, né, ali, os nossos pais, as nossas mães, nós somos mais controladoras mesmo com os nossos filhos. Mas quando o filho cresce, a gente já começa a não ter controle sobre ele, né? A Clara hoje tem 16 anos, a minha filha, muita coisa não tem controle mais sobre ela. Então, como que você, mulher, vai querer exercer controle? Controle no homem. Que horas que ele vai, que horas que ele vem, que horas que ele chega, que horas... Isso, né? Tô falando tanto, principalmente, vamos supor, na questão do namoro, seja no casamento também, aquele controle, aquela falta, tanto a questão de você ter comportamentos como se fosse a mãe dele, ou aquele comportamento que você é ciumenta e quer ter o controle da vida dele. Controle da vida dele. Por ciúme, por medo de perder. Então esses dois grupos de mulheres que exercem controle, seja um controle de mãe, que é aquele controle, não tem nenhuma intenção errada. Tanto esse controle enche o saco do homem, quanto também esse controle da ciumenta que está com medo de perdê-lo. Então pode ser uma mulher casada, pode ser uma mulher solteira, mas exercer controle, ele vai se sentir o quê? Sufocado. E quando você sufoca, ele vai sair entre os dedos. E aí, novamente, ele se afasta. Então, exercer controle não dá. E por último, a questão da crítica. Mulheres, os homens, eles já têm essa pressão sobre eles. Se a gente idealiza um tipo de homem, seja no namoro, seja no casamento,
e esse homem não se amolda no nosso ideal, o que que a gente vai fazer? A gente vai criticar. Ah, mas você não pode sair com essa roupa. Ah, mas você tá muito feio. Ah, mas sua barriga tá crescendo demais. Ah, mas você também nem entende desses assuntos. Ah, mas você é muito chato. Ah, mas é você que não sabe falar, você não sabe se comportar. E ali, se você fica muito tempo só criticando, ali você imagina, igual, vou dar o meu caso. Eu imaginava que o meu marido deveria ser como eu, assim, né, que amasse o conhecimento, que amasse a filosofia, que amasse a ciência, que fosse sensível, que fosse assim romântico. Então, só que não. E ali, né, no namoro, comecei a perceber, mas não é muito bem isso não, mas eu gostei dele. Mas ele tinha outras características que eu sempre busquei, que é a questão da segurança, que é a questão, né, dele ser também, ter uma maturidade um pouco maior do que os outros relacionamentos que eu tive. Enfim, mulheres. Então, muitas vezes a gente vai criticar. Então, eu lembro direitinho, eu lembro assim, direitinho, gente. E eu também imaginei que o meu marido, ele deveria se vestir igual, assim, eu tinha muito essa coisa muito narcísica. É como se eu quisesse uma Jaqueline versão masculina. E nessa época eu queria ele todo arrumadinho, sabe? Todo bordadinho, assim, sabe? Todo formalzinho. E ele não é assim. Ele é todo despojado. É daqueles que vai pro casamento de tênis. A roupa, a blusa, é sempre uma blusa social, mas coloca pra fora. Aquelas calças assim, mais largas. E eu queria aquele homem todo arrumadinho, todo bonitinho assim. E aí, né, vem as críticas. Nossa, mas você tá horrível com essa roupa. Não, mas você, que isso, que aquilo outro. Então, eu criticava muito a imagem do meu marido. Eu criticava muito. Ah, mas como assim que você não sabe isso? Peraí, né? Você falava que gostava de filosofia, mas como assim? Então, ao invés de eu admirar, deixa eu olhar aqui pra você. Ao invés de eu admirar o meu marido pelo que ele é, eu criticava o que ele não era. Eu vou repetir. Ao invés de eu admirar quem ele é, eu criticava o que eu achava que ele deveria ser. Então, se você está no namoro, ali no namoro eu já percebia isso. Até assim, né? Já melhorou bem. Mas, por que eu casei? Porque eu via características que eu admirava e características e propósitos coerentes comigo, ok? Mas é importante dizer que tanto na parte você solteira quanto você casada, é importante, mesmo que você fique ou não com ele, você que é solteira, você não ficar ali transbordando de crítica. Você, mulher perfeccionista, ai, Jaque tá falando comigo. Jaque tá falando comigo. Você passa mais tempo elogiando o seu namorado, o seu marido, admirando quem ele é, ou você passa mais tempo criticando, controlando para ele ser o que você quer que ele seja e pressionando para que ele faça o que você quer? Entende? Então, o homem, ele se sente, enfim, fechando o vídeo, ele se sente o quê? Manipulado. E ninguém quer ser manipulado. Então, por isso, muitas vezes esse homem vai se afastar, ou vai se afastar fisicamente, ou vai se afastar de você emocionalmente, principalmente se for um homem casado. Ele fica ali
ele tá dentro de casa, mas você sente que ele não está naquele local. Então pense um pouquinho sobre isso. E aí você vai falar assim, Jaque, mas então eu tenho que ficar calada. Então eu tenho que ficar muda dentro de casa, porque se eu não posso pressionar, se ele não tolera um controle, se ele não tolera a crítica, eu vou ficar calada. Mulher, por isso que nós temos a nossa feminilidade. Por isso que nós temos a nossa doçura. Doçura não, né, gente? Doçura. Por isso que nós temos a nossa doçura. Por isso que nós somos argumentativas. Gente, mulher argumentativa, não é mesmo? Por isso que nós somos argumentativas. Mas a gente vai usar de uma forma pacífica, de uma forma feminina. Nós não somos o homem da relação. Eles são os homens, nós somos as mulheres. Então, se você se coloca no lugar de mulher e não no lugar de homem, parece que é um homem. Gente, quantas alunas, principalmente no consultório, 9.000 atendimentos, e eu via direitinho, era igual um homem. Mulher igualzinho um homem. Aquela mulher que exercia chefia dentro de casa. Homem não tolera. Então, se você chega para ele, né, vamos dar um exemplo da roupa. Teve um dia. Ai, meu Deus do céu. Fala ou não fala? Ah, vocês são amigas, eu vou falar. Bem, teve um dia, o meu marido cismou de ir num aniversário. Gente, no aniversário de suspensório, sabe? Você nem deve saber, se você é nova nem sabe o que é isso. Gente, uma marmota, e o suspensório, ele era estampado. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, eu não acredito. Eu tava toda bonita, e o homem com suspensório, gente, pelo amor de Deus, com aquela calça larga, de tênis, suspensório, assim, uma verdadeira marmota na vida. E aí, eu fui tendo, assim, aquela habilidade, sabe? De mostrar outras peças que combinariam. Aí eu até falei com ele, olha, se você colocar essa roupa, vai até combinar com a minha roupa, você vai ficar super legal e tal. E aí eu vi que ele queria de suspensório. Aí eu comecei a ficar irritada. Aí eu comecei a falar, vocês estão uma marmota. E aí eu fiz tudo isso. Eu falei, então eu não vou passar vergonha com você. Eu pressionei falando que não ia. Eu controlei falando, não, mas você tem que usar outra roupa, você tinha que fazer isso justamente comigo. E aí eu perdi a paciência e tal, fiz tudo errado. E aí, o que aconteceu? Ele foi com suspensório. Porém, dentro do carro, eu fui vendo, eu falei assim, gente, fiz tudo errado. Fiz tudo errado, porque se ele quer ir de suspensório, foi a primeira vez que ele comprou um suspensório na vida. Qual o problema dele usar o suspensório? E aí, gente, eu fui e falei assim, amor, quer ir de suspensório? Vai de suspensório. Né? Quer usar a primeira vez? Você vai, né? Olha se você vai se sentir bem. Olha se você vai se sentir bem. Olha se você vai se sentir confortável. Né? O mais importante não é o suspensório, o mais importante é a gente ir, prestigiar os aniversariantes, ficar numa boa nós dois, vamos parar, porque senão a gente já vai chegar na festa já com 2 bicos assim, sabe? Com tromba de elefante. E nisso, mulheres, ele não ficou nem 5 minutos com o tal do suspensório. Ele foi, chegou, aí o pessoal foi e falou assim, que isso e tal, fizeram assim alguns comentários assim, mas tudo foi leve, que era um aniversário de criança e tal. E aí, logo, ele foi lá e tirou o suspensório. Então, o que acontece? Muitas vezes, se a gente vai lá com a nossa braveza, a gente não vai tirar nada. A gente não vai acrescentar nada na vida desse homem. Mas se a gente fala com respeito, se a gente mostra que o mais importante é ele, não é a roupa dele, não é o conhecimento que ele tem, não é o dinheiro que ele tem, não é o que ele pode fazer por você, não é o que... Se você olha para a essência dele e admira essa essência, mostrando respeito, você vai ser muito mais feliz nesse relacionamento. Então, era essa palavra que eu quero deixar com você. Usar a sua feminilidade, usar a sua doçura. Se você é uma mulher argumentativa, igual eu sou argumentativa, mas que seja argumentativa não para exercer controle, mas para exercer uma
uma valorização, mostrar para ele o quanto que ele é valioso e mostrar para ele que o seu desejo também, olha, o meu desejo, eu gostaria que você não fosse assim, né? Eu gostaria isso, aquilo, outro. Olha, eu gostaria, é minha vontade sim casar, exemplo. É minha vontade, mas ir conversando aos poucos com ele, falando aos poucos. Às vezes a gente quer falar tudo de uma vez e os homens não comportam. Então vai falando aos poucos, vai mostrando o que você quer, vai mostrando o que você gosta, vai mostrando a sua expectativa, mas sempre dentro de uma forma respeitosa. Se você fala de forma respeitosa, cada dia você vai falando aos poucos. Toda vez que ele coloca uma roupa assim, que eu acho assim, uma roupa assim que vai valorizar o corpo dele, eu sempre digo, olha, você tá lindo com essa calça te valoriza. E assim, gente, é aos poucos, não adianta a gente fazer força. Os homens, eles são competitivos, então ele vai fazer exatamente o contrário só para te pirraçar. Os homens têm um pouco de pirraça, não é verdade? Não sei se os seus têm, mas todos os meus ao meu redor tem. Então, vai dessa forma respeitosa. Fechado? E se você fala assim, Jaque, mas eu tenho um perfil difícil. Já que eu sei que eu tenho um perfil difícil. Eu sou quase um macho. Eu sou quase um macho, eu não sei falar com essa delicadeza, a minha feminilidade, nem sei onde que eu perdi, eu nem sei se eu já tive feminilidade. A minha família é uma família assim, parece que de João, Maria João, né? Parece que a família é só de Maria João. Se você quer ter essa habilidade, né? Como eu tive que adquirir a minha habilidade, de entrar assim no coração desse homem, entender esse homem. Se você também quer entender suas emoções, controlar essas emoções, dominar essas emoções de uma forma também com sabedoria, eu te sugiro o desafio mulher, o desafio inteligência emocional para mulheres. Por quê? Porque você vai usar de forma inteligente as suas emoções e vai também conseguir agir de uma forma inteligente com a emoção desses homens. Entende? Então, é uma habilidade da inteligência, é um dos pilares da inteligência emocional, saber lidar com a sua emoção e com a emoção do outro. Gente, isso é tão maravilhoso quando a gente consegue conectar com o coração do homem, quando a gente consegue conectar e ali até mesmo trabalhar as emoções dos homens, ali algo que nem ele domina as emoções, e a gente poder ensinar para esse homem, ensinar no sentido assim, de dar o exemplo, no mesmo modo que hoje eu consigo cada vez mais ser inteligente com as minhas emoções, o meu marido, as pessoas que estão ao redor vão aprendendo junto com a gente. Eles vão aprendendo não porque a gente está no papel de professora, mas a gente está no papel de ser referência. A gente está no papel de ser uma inspiração para eles. Então, se você quer ingressar comigo no desafio Inteligência Emocional para Mulheres, é só acessar o link aqui embaixo. Fechado? Então me conta, o que você achou desse vídeo? Quero comentários, viu? Bastante comentários aqui e compartilhe com as suas amigas. Às vezes ela tá num casamento difícil, ela tá ali, ela tá com dificuldades também ali para namorar. Quem sabe ela tá exercendo essas três formas, né? Essa intolerância com os homens, né? Não, gente, voltando. Às vezes ela está afastando os homens da vida dela por causa dessa questão da pressão, do controle e da crítica, né? Ajuda suas amigas. Super beijo pra você e até o próximo vídeo. Já se inscreveu, né? Então tá bom. Beijo.